Bom, e para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no estúdio com a nutricionista Renata Moura. Bom dia, Renata. Bom dia. Deve ser uma alegria mesmo para todas essas pessoas poderem comer quase tudo que geralmente, assim, o normal tinha glúten, tinha lactose e agora não, né? Que é muito complicado. Isso é verdade. Para esses pacientes, há algum tempo atrás, o mercado de produtos sem glúten e sem lactose era muito restrito para os pacientes celíacos e para os pacientes intolerantes à lactose. Hoje, os produtos nas prateleiras de lojas de produtos nutricionais vêm ganhando mais espaço, assim como também restaurantes que vêm aderindo ou fazer restaurantes exclusivamente com produtos sem glúten ou sem lactose, ou até mesmo destinar uma parte do cardápio para fazer atender essa clientela específica. Renata, mas no caso da doença celíaca, é mais comum em crianças, em adultos? Como é que funciona? Antigamente se esperava encontrar mais o diagnóstico em crianças, né? Era uma doença muito relacionada à área da pediatria. Hoje não. Hoje a gente encontra pacientes sendo diagnosticados celíacos em qualquer faixa etária. Tá? Então, antigamente existia uma sintomatologia clássica que a gente chama, que seria os pacientes que eram mais reconhecidos como pacientes celíacos. Antes do diagnóstico apresentavam diarreia, distensão abdominal, uma perda de peso muito intensa. E isso fazia com que eles procurassem os gastroenterologistas, os médicos responsáveis por fazer o diagnóstico, e assim eles descobriam ser celíacos. Hoje a gente sabe também que existem alguns sintomas que são atípicos. Então, como foi falado na própria reportagem, né, uma criança que tinha mais uma recorrência de aftas, ou então pacientes que têm uma anemia ferropriva que não é tratável com tanta facilidade, né, ou ainda crianças que chegam à faixa etária de adolescentes com baixa estatura, que não conseguem entender o porquê, adultos com osteoporose, né, ainda numa faixa etária que não era comum de ter, são sintomas atípicos e que podem estar relacionados com a doença celíaca. Geralmente, quando os pais conseguem chegar a esse diagnóstico, eles já vão encaminhados pelo profissional gastroenterologista para o nutricionista? É o mais importante, né? Já que o tratamento do paciente celíaco ele é exclusivamente dietético, né? Através da exclusão do glúten. Então não existe um medicamento específico que possa fazer esse papel para o paciente celíaco. O tratamento ele é exclusivamente a retirada do glúten. Então por isso que às vezes a gente fala assim, é fácil, né? O tratamento dessa doença é só retirar o glúten, mas não, porque existe toda uma adaptação, como foi falado também na reportagem, que precisa ser feito por esses pacientes. Porque retirar uma gama de produtos de alimentação precisa também ser feita uma substituição adequada desses alimentos. A doença celíaca, ela é hereditária? No caso, quem tem casos na família, a probabilidade é maior ou não? Sim, tá? Os estudos mostram que aquela pessoa que tem um parente, um familiar com doença celíaca tem uma susceptibilidade maior de apresentar. Então, os parentes, principalmente de primeiro grau, eles têm uma susceptibilidade maior de apresentar a patologia. Não tem cura? Não tem cura. É um tratamento para toda a vida com exclusão total do glúten. Isso vale também para a questão da lactose, né? Tem alguma fase, por exemplo, da vida da gente que isso se acentue mais em relação à lactose? Com relação à lactose, muda um pouquinho o padrão. A intolerância à lactose, a gente tem algumas pessoas que têm ainda alguma tolerância ao consumo da lactose. Não é como o glúten, que o recomendado é a exclusão total. Tá? A intolerância à lactose a gente pode trabalhar de outras formas, né? Com o uso da enzima, por exemplo, e até mesmo com o uso de alimentos que são isentados da lactose durante a sua produção, né? Ou ainda mesmo com produtos que contêm lactose, e isso vai ser o limiar de ajuste de cada paciente, da tolerância que ele tem individual, de que quantidade ele consegue consumir de lactose diariamente. Então, isso é um ajuste que é feito, né, com exames específicos do que o gastro pode solicitar e que o nutricionista vai adequar isso no cardápio do paciente. Ok, muito bom, Renata, né? muito obrigado. E depois a gente volta a falar um pouco mais, principalmente da lactose. Tudo bem. Obrigada pela visita. Obrigada.